Olá, bom dia, gente. Então, hoje eu estou com uma brasileira que já ficou na Índia. Então, eu vou perguntar muitas coisas, que como que foi a viagem dela, a experiência, sobre comida também, que ela gostou ou não. Então, por que a pessoa gosta de tirar com fotos com estrangeiras. Então, muitas coisas que eu vou perguntar. Então, se você tem plano de viajar na Índia, então esse vídeo vai ajudar você. Então, porque é uma experiência que uma brasileira vai estar compartilhando com você, tá bom? Bem-vindo, Drica. Então, por favor, Obrigada. fala um pouco sobre você. Então, depois nós vamos começar, eu vou bombar as perguntas. Ótimo. Então, prazer para vocês. Boa noite. Bom, meu nome é Adriana, mas todo mundo me conhece por Drica. Eu sou terapeuta holística. Então, assim, a Índia era um país que eu, desde menina, desde criança, eu tinha vontade de conhecer, porque eu sempre achei bonito, admirei a cultura de vocês, as roupas, os acessórios, o tuk-tuk, era sempre algo assim que gerava muito curiosidade quando criança. Só que aí a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo a religião também. A religião hindu é uma religião que, para o meu trabalho, também é muito utilizada, né? Então, resolvi fazer essa viagem, essa expedição, mas eu não fui sozinha, eu fui com uma agência de turismo, eu fui com um grupo só de mulheres que fomos lá com o mesmo intuito, de conhecer ali a Índia, desfrutar de novas experiências, né? E foi, assim, uma aventura tipo Indiana Jones, vamos dizer assim, porque a gente não sabia o que ia nos esperar ali, né? Ah, Então, legal. assim, muita apreensão, porque as pessoas falam, apresentam a Índia para a gente de uma forma, e quando eu cheguei lá, eu já vi tudo diferente. Foi tudo diferente do que me O que falaram. diferente você viu? O que você viu na online que a pessoa está falando, mas o que você observa que não, isso não é exatamente que a pessoa fala no online, então na Índia é diferente. Fala alguns pontos que você sentiu. Sim. Primeira coisa, a abordagem, né? Porque falaram para mim que, como a gente, né, tudo um grupo só de mulheres, que a gente ia ser muito abordada pelos homens, né, curiosos ali, que iam querer tirar muitas selfies, né? Mas isso não Uhum, aconteceu, não. Eu cheguei de madrugada no aeroporto, né? Eu cheguei, eram 2h30, mais ou menos, da manhã, e aí já teve o receptivo pela empresa de turismo e tinha um motorista lá, indiano, uhum, aguardando, né, para fazer o receptivo e nos levar, fazer o transfer para o hotel. Mas, assim, tinham muitos indianos circulando pelo aeroporto, porque ali a gente percebeu que não para, né? O fluxo de pessoas ali é constante. uhum, Olharam, sim, olharam, porque vê um grupo grande chegando, né? Mas uhum. não teve abordagem nem para perguntar de onde nós éramos. Nenhuma selfie, nenhum movimento assim que a gente achou que já poderia ter logo de início, né? Então, Uhum, nesse sentido, foi muito tranquilo. Só que, assim, a gente chegou achando que, assim, a cidade ia estar meio tranquila, né? uhum, É, uhum. que ia estar, assim, todo mundo dormindo, né? E, na verdade, quando a gente saiu do aeroporto, a gente viu um movimento como se fosse um dia normal. Tinha muitas pessoas circulando na cidade, ali na região do aeroporto, né? E Uhum. aí, só que a gente notou, assim, que eram só homens, não tinham mulheres circulando. Então, isso chamou a atenção da gente, porque aqui na minha cidade, por exemplo, eu sou de São Paulo, aqui o Uhum. ritmo não para, né? Então tem tanto homens quanto mulheres a qualquer hora do dia, mas lá não, era só homens, né? Então a gente achou Ah, assim, esse ponto, né? Eu achei isso muito curioso, né? Porque até então eu achei que algumas mulheres do país poderiam estar circulando ali, né? Mas foi entendi. tranquilo pra gente. Tá. Então eu tenho perguntas também para você. Então é uma pergunta que eu recebi que a pessoa queria saber. Você enfermou algum choque cultura durante a sua viagem? Que Se eu tive um é, choque cultural, eu uhum, tive, porque assim, eu achei o povo indiano muito simples, muito humilde de coração, sabe? Assim, uhum, são pessoas que são querem viver o dia de hoje. Não é aquelas pessoas que querem ter um bem, eles querem viver bem o hoje. Então, é,
movimentação, me trouxe aqui até uma nova vivência na minha vida mesmo, porque aqui no Brasil a gente é muito materialista, e ali nós tivemos contato com pessoas que não, eles querem viver o hoje, bem hoje, vamos aproveitar o dia de hoje, porque a gente não sabe o amanhã como que vai ser, se a gente vai estar aqui ainda, entende? Então isso deu um choque, foi a humildade do povo, de querer viver o melhor do dia de hoje. Eu achei isso lindo, para mim, pessoalmente, assim, foi enriquecedor, sabe? Eu gostei muito disso, e eu me identifiquei com isso também, sabe? Então eu me senti bem nessa situação. Ah, legal. Então, aqui tem mais uma pergunta. Como você sente em uma relação à segurança das mulheres na Índia? Eu acho que quando você viaja pelo grupo, então você sente mais segurança, mas pensa que se você está indo sozinho, então você não está em um grupo, então como que você vai sentir que é seguro viajar na Índia ou tem que cuidar o que você acha? Então, como você mencionou, como eu estava em grupo, foi muito tranquilo, porque o grupo era grande, então não temos utilização. Mas, assim, eu acredito que fosse também andar sozinha lá, eu teria alguns cuidados. Não porque eu tivesse visto alguma movimentação errada, não vi mesmo. Não vi ninguém, nenhuma mulher lá sendo suizada, pelo contrário. Assim, eu vejo que há até um certo distanciamento assim, entre homens e mulheres ali, as mulheres muito bem vestidas, sempre com lenço, sempre comportadinha, focada naquilo que elas têm que fazer, geralmente elas estão com os filhos, né, estão com as crianças, né, então, mas eu visitei, por exemplo, a região do Taj Mahal, lá em Agra, né, e assim, ali eu senti um pouco mais de hostilidade, sim, mas eu acredito que seja pela religião, né, ali a maioria da população é muçulmana, então eles são meio assim, tem uma diferença, né, com as mulheres ali, um certo tratamento diferente. Ali seria uma região que realmente eu andaria sozinha. Mas, assim, em Delhi, Jaipur, as que eu visitei, Jodhpur, Rishikesh, né, Rishikesh, então, ali eu achei bem tranquilo da mulher andar sozinha, eu teria um cuidado de manter uma certa postura, respeitando a cultura do país, mas não acredito que não aconteceria nada, não teria medo. Mas quando você estava viajando, você estava usando curta-roupa ou você estava usando uma roupa igual que a indiana usa? Como que você Eu estava? procurei me adequar às roupas indianas. Então, eu levei bastante lenço, eu usei roupas fechadinhas, vestido longo, né? E para ir aos templos também, a gente respeitando cada religião, as regras, as normas que tinham lá. Mas eu estudei muito antes de ir para a Índia, então eu estava realmente pesquisando, nada de roupa muito justa, nem muito cavada, decote. Por exemplo, como hoje eu estou aqui, já não andei assim lá, eu já estava mais, uma roupa mais comportada, mais discreta, assim, né? Aí, eu acho que talvez por conta disso que nós não chamamos muita atenção da população masculina, porque a gente estava praticamente igual às meninas na Índia. Inclusive, nós usamos o sari também lá. Mas você agora você sabia que como que usa o sari? Não. Ainda Aí não? foi difícil, não. Aí foi difícil, nós fomos na loja comprar, né? E aí a gente também estranhou um pouquinho, porque só tem homens vendendo, né? Não tem vendedora, é só homem que é atendente lá. Mas aí eles foram muito respeitosos, a gente ensinou como vestir. Aí eu comprei um sari com eles, mas aí quando chegou um dia antes de visitar o Taj Mahal, que foi onde a gente usou o sari, eu passei uma outra e já saí pronto, então eu não precisava ficar enrolando daquele jeito, amarrar a cintura. Ele já tinha, né, um colchete lá, né, um botãozinho, e ali facilitou para me vestir, porque eu não ia conseguir vestir sozinha, não. É mais difícil. Então, você já experimentou comida indiana também? O que você acha? Sim. Porque tem muitos Instagram páginas que mostrando que comida indiana é muito sujo, as coisas. Então, você já comeu comida Comi. suja? Não,
comida suja, não. Na verdade, aqueles vídeos que a gente vê, né, pelo Instagram, enfim, essas redes sociais, eu não vi nada parecido com aquilo. Eu não comi comida de rua, porque, assim, a gente tinha todo um roteiro preparado, né, para nós, então nós fomos em restaurantes. Mas todos os restaurantes limpos, comida boa, muito apimentada, por sinal, né, porque, assim, dá um suador, assim, que a gente não está acostumado, né, mas, assim, dentro dos pratos que eu comi, eu achei muito saboroso, sim. Higiene, inclusive higiene pessoal, dos garçons, dos funcionários, sabe, no restaurante, a louça, todo o material é apresentado. Eu não vi inseto, eu não vi nenhuma louça mal lavada. Então, assim, a gente tem que desmistificar essa história de que a indiana é suja, porque nem na rua, quando a gente passava, algumas barraquinhas que a gente viu assim, não tinha aquela coisa que a gente vê absurda na internet, não. Se eu tivesse que comer na rua, certamente eu comeria sem medo. Entendi. Legal. Então, você tem experiência de comida higiênico também, que porque muitas pessoas que, nossa, não vão visitar no Brasil ou na Índia, porque é comida sujeira, então não higiênico. Então agora a pessoa pode fica tranquilo depois de assistir os vídeos que pode visitar, porque existe o restaurante limpo, higiênico também. Mas na Índia tem papel higiênico também? Tem, eu achei que não ia ter. Aí, o que eu fiz? Eu levava na bolsa meus papeizinhos lá. Mas, quando a gente chegou nos restaurantes, por exemplo, que ia usar o banheiro, então tinha. Aí, uma mocinha fica na porta do banheiro entregando um papelzinho pra gente, ou então um rapaz também entregando um papelzinho pra gente, ou então no próprio banheiro já tinha, assim, uma determinada quantidade de papel. Mas, normalmente, percebi, assim, que sempre tem uma pessoa entregando papel ali pra você. Né, e eu achei isso bacana, porque é uma fonte de renda também. A pessoa tem um emprego, por mais simples que seja, ele tem uma função útil, né? Para nós, como turistas aqui, é muito bom isso, né? Nos deixou mais segura também, né? Então, tinha papel higiênico, sabonete para lavar a mão na pia, tinha sim. Banheiro limpo também. O pessoal fala que o banheiro é sujo, não é não. Ai. Tá bom, entendi. Então, como você compara a limpeza na Índia com a do Brasil? Muito parecida. Eu não senti diferença. Os locais que eu estava, tanto nos hotéis que eu fiquei hospedada, quanto restaurante, e até em posto de gasolina que a gente parou, entre um trajeto, né, um translado de uma cidade a outra. Então, assim, nós pegamos o banho no mesmo estado que aqui, porque São Paulo é uma cidade muito grande, assim como Delhi, né? Então, o que acontece? A higiene local, às vezes, ela peca um pouquinho, porque é muito fluxo de gente para pouca demanda de funcionário, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos regiões mais assim no centro da cidade que não deixa, não é impecável uma limpeza. Assim como alguns lugares que a gente frequentou também não eram, mas a gente teve a compreensão que é um fluxo muito grande de pessoas. Então, se você tem a mente aberta, não dá para manter 100% limpo, que vai estar tudo ali brilhando, mas nós não pegamos, como eu disse, não tinha inseto, não tinha água no chão derrubada, não tinha nenhum tipo de sujeira, sabe? Era sempre organizadinho, porque vamos supor, cada banheiro que a gente foi, tinha funcionário limpando a todo tempo. Restaurante, tudo limpinho, no chão, você podia observar, por quê? Como todo mundo falou, você é louca, você vai para a Índia, você vai comer aquelas comidas sujas, então você começa a se surpreender. Quando você entra num lugar todo limpo, você fala, cadê a sujeira? Para nós, estávamos, sabe, sendo bem servidos ali, né? E os garçons, todos ali preocupados, né, de servir bem. Então, assim, os templos, até os templos, a gente pode falar, tudo limpo, bem organizado, os templos hindus que nós fomos, as mesquitas que nós fomos,
tudo muito limpo, organizado, sabe? Com certas normas, tem as plaquinhas ali para você respeitar, né? A manutenção do lugar. Então, eu não tenho o que reclamar, Sumit. Ali, para mim, foi tudo encantador, viu? Comparado com o Brasil, não tem nada de diferente, não. Entendi. Então, tem mais uma pergunta, que quando você estava viajando, então, pessoa pediu você para tirar foto, ou queria namorar com você, alguma coisa aconteceu assim? Bom, foto de pedir para tirar selfie, eu vou falar a verdade, eu mais pedi do que fui convidada para tirar selfie. Eu já estava ficando preocupada, porque eu falei assim, eu vou chegar no fim da minha viagem para o Brasil, né? Então eu chegava lá com as meninas, né, com as adolescentes, que saíam, eu falava, posso tirar uma selfie? E aí eles permitiam, né, tirar selfie. Eu lembro que eu fui visitar um forte, e nesse forte tinha uma família, então tinha alguns senhores, umas senhoras, e aí quando eles viram e fotografando, aí eles vieram e pediram para tirar foto. Mas rapazes, assim, não teve, de pedir para namorar, também não, só teve um rapaz que perguntou se eu achava o homem indiano bonito, aí eu respondi que sim, porque vocês são bonitos, sim. Eu acho a beleza indiana muito bonita, e aí ele ficou contente, mas não perguntou se queria namorar, não pediu WhatsApp, não pediu nada, tá? Então, assim, foi bem tranquilo nesse sentido, assim, não tive, pelo menos o meu grupo não teve essa abordagem, não sei se é porque já somos mais maduras, mulheres mais maduras, ou porque a gente estava num grupo grande e eles ficaram intimidados, mas isso não aconteceu, não. Qual mês você visitou na Índia, ou qual ano? Eu visitei na segunda quinzena de março até os primeiros dias de abril. Eu fiquei 15 dias na Índia. Participei do Holi. Eu fiquei do dia 18 de março até o dia 2 de abril. Eu fiquei nesse período. Tá. 20 e 24 você ficou, eu fiquei 15 dias. Fiquei 15 dias. Qual ano? Esse ano, 2024. 2024. Tá. Então, você já visitou pelo transporte público também na Índia, ou só porque, olha, você viajando num grupo, quando viajando num grupo, a experiência é diferente, porque eles vão cuidar você bonitinho, levar você num hotel bonito, mas eles levam você pelo um transporte local também, que, olha, a experiência é muito importante, porque sempre luxo, coisa que é bonito, coisa não, de acordo comigo, não é certo. Você tem que experimentar uma coisa diferente. Então, o grupo levou você para o transporte público também? Sim, nós andamos de trem, né? Vivemos essa experiência de andar de trem, que foi muito bacana a experiência que a gente teve, né? Andamos de rickshaw, a gente fez um trajeto de rickshaw e tuk-tuk, a gente usou muito tuk-tuk, e assim, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, porque eu achei ótimo, assim, que você consegue ter acesso às pessoas ali, porque o trânsito, né, é meio caótico ali, né? No Brasil... Você... Oi? No Brasil também tem o trem. Existe. Tá. Você também tem trem, mas eu achei um pouco diferente do que é aqui, né? O que é a diferença? Que tipo de diferença? Porque, assim, eu vi aqui na minha, por exemplo, o trem ele é único para todo mundo. É só um estilo de trem, né? E lá, né, enquanto nós estávamos fazendo o projeto, nós vimos que tem um trem que ele é destinado mais para os trabalhadores, para as pessoas mais humildes. Aí depois tem outro trem que vem, que foi o turístico, que eu não sei se é esse nome que a gente dá, mas assim, que aí você tem até um serviço de bordo, né? Aqui no Brasil não tem isso, não. Então, nós tivemos um serviço de bordo, né? Um trem muito limpo, banheiro limpo, tudo organizado, né?
Então, assim, mas foi uma experiência diferente, porque a gente teve acesso ali à estação de trem, e ali a gente viu algumas coisas muito diferentes do que tem aqui também, né? Por exemplo, os carregadores das malas, né? Porque eles tentam negociar da melhor forma possível para levar a tua bagagem até o trem, né? Porque tem um tempo limite para embarcar, tem que ter essa agilidade também, né? E assim, aí nós observamos que eles carregam aquelas malas uma em cima da outra na cabeça, ali, aquele peso, né? Porque a nossa mala já estava pesada devido às outras que a gente foi fazendo. Aí, mas sempre com um sorriso no rosto, sempre a gente levou até lá a entrada, né, para a gente embarcar. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora para a gente, conhecer, sabe, a estação de trem da Índia. Agora eu não me lembro de que cidade que nós saímos, mas a gente foi para Agra. A gente foi para Agra. Bom, foi um trajeto que a gente fez de 7 horas de viagem, né? Mas foi muito tranquilo. E, assim, famílias dentro do trem, pessoas, estudantes, a gente viu que tinham alguns estudantes, tinham trabalhadores também, né? Foi uma experiência bacana. O rickshaw foi uma aventura, né? O rickshaw foi uma coisa assim que quando a gente subiu naquela bicicletinha, a gente falou, agora tá na mão de Deus, porque a gente não sabe o que vai. Mas foi muito legal também. E o tuk-tuk, para mim, foi o máximo, foi o mais diferente de tudo, né, para mim. E andamos de barquinho também, porque quando a gente estava em Rishikesh, um trecho que a gente tinha que atravessar o rio lá, atravessar o Ganges, aí nós fomos de barquinho, que isso aí foi inesperado, foi todo mundo com o coração na mão, porque ninguém sabia nadar, e aí a gente falou assim, agora, o que vai acontecer, né? Mas foi super tranquilo também, e assim, é tudo muito rústico, e ao mesmo tempo é muito agradável de você desfrutar disso, entende? Porque para a nossa experiência, que aqui para mim, por exemplo, em São Paulo, é muito difícil de viver isso. Tá. Então, como que você falou que você encontrou família no trem também, então, você encontrou algumas diferenças na forma como a pessoa entregam socialmente na Índia em comparação com o Brasil? Que me fala sobre isso. Se tem diferença. Não senti diferença, não, Sumit. Porque, assim, eu achei o povo muito amistoso, muito sorridente, como nós aqui, muito acolhedor. Qualquer informação que você precisa, eles te oferecem. As famílias interagindo, a gente vê alguns pontos muito em comum com a nossa aqui, o zelo, sabe? Talvez o que eu tenha reparado, assim, os casais não andam abraçados, não tem beijo a todo momento, ali, em nenhum momento. Não tem beijo, não tem abraço, né? Esse contato físico que tem no Brasil, não tem lá. Mas, assim, com relação à receptividade, à comunicação, até a curiosidade de saber de onde a gente era, foi muito agradável, porque quando eles sabiam, né, que o nosso grupo era brasileiro, aí já fazia uma festa, cantava uma música brasileira pra gente, sabe, abria um sorriso mais amistoso, assim, porque eu acredito que o povo brasileiro com o indiano tenha muitas coisas em comum, entende? Então, assim como nós estávamos com a mente aberta para receber toda essa cultura, vocês também ficam abertos, porque é enriquecedor para vocês também ver alguém que admira a cultura indiana, né, o povo indiano, a culinária, enfim, né, então, eu me senti em casa, para falar a verdade. Tá, então, aqui, lógico que você encontrou pessoa rico, pobre também, então como você sente uma relação ao nível de pobreza que observou você na Índia? Tá, esse ponto foi assim, como eu cheguei primeiro em Delhi, os locais que eu passei, eu não vi esse nível de pobreza, né, então a gente estava muito encantado, achando que estava tudo bem, né, que é tudo bonito, e aí nós fomos visitando alguns vilarejos, né, então aí a gente já notou essa pobreza. Parece que é uma divisão, Sumit. Então, assim, aqui é o rico, aqui é o pobre. Não tem o meio termo ali, entendeu? Parece que é muito dividido nesse sentido. E, assim, a gente se entristece nesse ponto, porque aqui no Brasil a gente também tem uma diferença social muito grande, né?
Só que Uhum. algumas cidades, assim, como São Paulo, eu não tenho acesso muito a essa diferença. Lá na Índia, aquilo veio, jogou, assim, para mim, sabe, essa realidade. E o que me chocou muito é porque muitas crianças, né, na rua ali, né, não estava Uhum. acontecendo nada errado, mas você vê ali que é uma pobreza muito exacerbada ali, muito declarada, né, a criancinha ali, então, criança me toca muito. Então, quando eu vi as crianças e o idoso também, né, aquilo machuca da gente ver, porque a gente vê aqui no Brasil, mas não é igual o que a gente viu lá, entendeu? Então, Entendi. você acaba se emocionando de ver, porque ainda assim, em toda a dificuldade que a gente vê que está instalada ali, tem felicidade, tem sorriso no rosto, sabe? Então, a gente viu reclamação e não fomos abordados por ninguém para dar dinheiro, entende? Ah, me dá aí um dinheiro. Não, isso não aconteceu. Né? Sempre a pessoa sorrindo e acho que com esperança de dias melhores. Eu acredito muito nisso, né? Entendi. Tá. Então, ah, mais uma pergunta que qual língua que indianos conversa quando está na rua? Então você, lógico que você observou que ele falando, ele que língua ele fala, você sabia? Nossa, essa parte aí foi meio complicada. Eu não falo inglês, eu não falo hindi, né? E Aham. assim, eu observei, a população pergunta primeiro, né? Então chega lá um rapaz para vender alguma coisa lá na rua, né? Um vendedor. Aí ele vem e fala em hindi. Aí você já olha meio assim, aí ele já vem querer falar um inglês misturado com hindi, e aí ele mistura o espanhol. Quando você fala que é brasileira, aí mistura tudo, inglês com espanhol, com hindi, e aí você vai meio que balançando a cabecinha, assim, né? Não é assim que vocês fazem, mais ou menos assim, se está compreendendo, se está bom, se não está, enfim. Aí você vai fazendo assim com a cabeça e vai entender, vai somando as palavras para tentar entender, né? Mas Ah, assim, eu notei que o inglês de vocês é um inglês britânico, não é um inglês americano, né? não, Então tem uma diferença. não, minha pergunta é exatamente que quando você vê alguns indianos, eles dois estão conversando. Ele Ah, sim, conversando em hindi ou em inglês? hindi, hindi. A Isso. maioria que eu observei é hindi. Então, porque a pessoa pensa que indianos falam inglês. Sim, indianos falam inglês na Índia, mas quando ele comunica, então ele comunica preferir falar em hindi. Hindi. Então, eu sempre falo para meus seguidores, se você quer fazer sua viagem muito interessante, que, por exemplo, que quando a pessoa chega até você, então queria vender alguma coisa, mas você já sabia falar em hindi, que eu não quero, você fala as frases em hindi. Então, para um pouco tempo, você vai dar surpresa para ele. Nossa, Sim, brasileira que está falando hindi. Então, ele sim, não vai, vou dizer que forçar você para comprar alguma coisa. sim. Não Certo? vai insistir, né? Que porque ele vai pensar, nossa, ela mora aqui na Índia, então por isso ela falando hindi. Então, algumas vezes que você não paga mais também, entendeu? Sim, Então, por isso sim. eu sempre falo para meus seguidores que quando você queria viajar na Índia, é melhor que aprender básico hindi, que ajuda você, que ajuda para você Com para certeza. comunicar na loja também as coisas. Sim, Que sim. pessoa. Sim, é que eu me parei muito Uhum. só. Eu resolvi visitar assim, a Índia, de repente surgiu a oportunidade, eu peguei e fui. Mas o ideal é assim, que saiba falar o idioma local. Porque vai ter uma interação melhor, é o que você está explicando, para negociar a mercadoria, sabe? Para você mostrar para a população ali em geral que você realmente quis estar ali, sabe? Incluída socialmente, sabe? Que você se interessa Uhum. pela cultura, né? E é um idioma bem diferente, né? Para a gente estar aprendendo, né? Então, o aprendizado todo também é interessante. Se eu tivesse feito, com certeza teria sido muito melhor, viu? Vou falar para você. Eu diria Tá bom. antes.
Mas, assim, eu achei que eles falam mais em hindi mesmo, entre eles. Então, se alguém queria fazer o curso de hindi, pode mandar mensagem para mim, ou baixo eu deixar o link que você pode comprar pelo Hotmart também, que é bem famoso no Brasil, tá? Então, Sim. mais uma pergunta. Eu tenho bastante pergunta para você. Quais são os seus pensamentos sobre tráfico e os hábitos de condição na Índia? Que sempre está Então, o buzinando, tráfico, pessoa né? está dirigindo. Nossa, assim, eu não poderia dirigir na Índia, já, porque eu não ia saber nem para onde ir, né? Mas, assim, eu brinquei, né, na minha primeira impressão foi assim, que é um caos organizado. Porque aí a buzina, depois de 2 dias, parece que aquela buzina é absorvida pelo nosso cérebro, aquilo já não incomoda mais. Para mim, pelo menos foi assim, não me incomodava. O que eu observei assim, né? Então, a buzina não é uma forma de você querer que o outro ande mais rápido. A gente estava andando a pé, eu estava andando a pé ali pela via, vem uma moto atrás de mim, porque ele está dizendo que ele está passando, para mim ficar atenta, né? Que ele está tendo um acidente ali, né? E assim, eu não vi nenhum acidente de trânsito sério ali, até porque não tem como ganhar muita velocidade, né? A velocidade é só na estrada mesmo, assim, fora dela, nos centros urbanos, não tem. Então, assim, é muita buzina, retorno, você precisa ir para um determinado ponto, não tem que nem aqui em São Paulo, você tem uma via certa para fazer o retorno. Ali na Índia, não, cada um entra onde quer e vai fazendo morto, e você fala, meu Deus, pelo amor de Deus. Mas você ficou com medo também que quando a pessoa está entrando, então seu carro está no meio, está buzinando, você ficou com medo também que ele vai bater? Sim, eu cheguei a dar acidente, né, que é batido. Então, a gente estava olhando, assim, como a gente andou muito de YouTube, a gente ficava assim, nossa, pelo amor de Deus, aqui vai bater, porque passa muito perto, assim, né, um transporte, né, um tuk-tuk do outro, e aí tem as vacas também no meio da via, né, que você tem que desviar. Então, assim, para mim, isso é uma loucura. Aí eu brinco, assim, que o trânsito da Índia é um caos organizado, e todo mundo se entende, você não vê ninguém discutir em trânsito, pelo menos eu não peguei nem uma discussão. E, assim, as pessoas seguindo o fluxo, sim, sabe? Tá tudo bem, não tem importância, isso aqui é relevante, sabe? Eu achei muito bacana isso aí. Quando eu voltar, porque eu pretendo voltar para a Índia, eu quero ver isso tudo de novo. É muito legal. Mas como que você está no grupo, então, algumas meninas já sabiam que porque pessoas estão buzinando, algumas ficam só aqui, porque pessoas estão buzinando e estão no outro lado, então o que elas acham quando... No início a gente se sentiu perdida, porque a gente estava andando bem para uma calçada, que na verdade não tem bem uma calçada, né? Uma via ali onde está todo mundo caminhando, né? E aí começa a buzinar, você fala, mas eu vou para onde? Tinha hora que a gente parava, assim, meio estátua, sabe? Tipo, para onde eu vou? Atravessar a via, como eu vou atravessar a via se ninguém para? Todo mundo andando, você tem que atravessar sem um semáforo, né? Sem sinaleiro. Então, assim, nos primeiros dias, a gente ficou meio sem entender. E aí a gente vai entrando num ritmo, é uma coisa que vai fluindo no nosso ritmo. Então a gente vai compreendendo o quê? Que a buzina para dar alerta que estão passando, que está próximo, entendeu? Para você ficar atenta. E aí você vai relaxando. Chega uma hora que buzina atrás de você já não se assusta. Nos primeiros dias, vem uma buzinada, você... Ui, o que aconteceu aqui? O que eu fiz de errado? Mas não estava errado. Rapaz, tinha que passar, ou a menina, porque as meninas também, né? Tem moto, tem scooter, né? Então, assim, a gente falava, é que eles estão querendo passar. Então, aí a gente já andava mais assim, espremidinha, mais, né? Um cantinho para não atrapalhar ninguém. Mas é uma aventura, viu? O trânsito ali é um ponto a observar. Então, relação de
poluição, eu tenho uma pergunta. Como você sente em relação aos níveis de poluição na Índia em comparação com o Brasil? Que Tá. me fala um Isso, pouco. isso a gente também observou, eu observei muito em Delhi, por exemplo, no primeiro dia, lá amanheceu, fui abrir a cortina do hotel, eu vi assim, o céu azul, uma faixa cinza e a terra, né? Então, ali é aquela poluição, mas essa aqui na cidade a gente chama de inversão térmica, porque aqui em São Paulo a gente tem isso, também, o céu azul, a poluição e a terra, né? Então, assim, eu não senti diferença para respiração, por exemplo. Mas algumas companheiras do meu grupo tiveram problema respiratório porque elas vêm de cidades mais interioranas, que não tem tanta poluição. Eu já sou contaminada aqui, porque São Paulo é uma loucura também, né? Então, eu não senti essa diferença. Agora, Entendi. já na região do Rajastão, e sim, eu sentia uma poluição diferente do Pendele, porque ali tem muita areia, né? Terra, areia. Então, aquilo te causa um certo cansaço respiratório, mas eu não desenvolvi nenhum tipo de doença. Mas eu me senti mais cansada, vamos dizer assim, né? Até com calor mais forte também, né? Mas, assim, ali a gente também via, quando nós estávamos em Jodhpur, a gente estava ali num forte, então a gente olhou assim para o horizonte, a gente vê também aquela camada de poluição, né? Mas assim, eu só senti um cansaço no Rajastão, mas eu não desenvolvi nenhum problema respiratório. Agora teve meninas lá que chegaram a ser sim, por conta da poluição. Mas eu mesmo não posso falar. Se eu falar por mim, eu vou estar mentindo. Me senti muito bem, porque eu só vivo no meio da poluição. Né? Não teve Tá bom. diferença. Legal, então, olha, tudo foi certinho com você nessa viagem. Me fala uma mala experiência que com você que você não gostou, uma boa experiência que você nunca vai esquecer na sua vida. Vamos ver. Uma boa experiência. Vamos começar pelo mais fácil. Uma boa experiência. A religião. Então, eu visitei vários templos hindus e assim, é uma religião que eu não sigo completamente, porque ainda estou aprendendo muito sobre hinduísmo, mas, assim, eu tinha muita curiosidade de ver, porque eu tenho uma conexão com Shiva, Deus Shiva, né? Então, para mim, ele é o supremo. Então, assim, para mim, a parte espiritual, religiosa da Índia foi o que mais me agradou. Quando eu fui para o Rishikesh, eu participei daquele cerimonial arte, né? Que tem lá no fim da tarde. E foi a experiência mais enriquecedora da minha vida, que eu não vou esquecer nunca mais, aquele pôr do sol, o Ganges, sabe? Poder lavar meus pezinhos ali no Ganges também foi uma experiência muito rica, que eu não vou esquecer. Foi o máximo. Todos os templos que eu visitei, eu senti a energia dessa religião, da espiritualidade em si, dos deuses. Então, isso eu vou carregar comigo sempre. Ai, vamos ver alguma coisa negativa? Agora vai ser difícil. Deixa eu ver alguma coisa que eu não gostei. Não, você tem que dizer uma coisa negativa também, que lógico que não tudo é certinho. Alguma coisa que você não pode ser que você não gostou, não exatamente negativo, mas que você queria mudar no futuro, que você quer que as coisas devem ser mudar no futuro quando eu viajar na Índia de novo. Então eu vou falar, seria a questão social, de não ver tantas crianças ali passando, sabe, a necessidade. Eu acho que essa foi a parte que mais chocou, porque o que acontece? Eu fui a passeio, então para mim, embora eu tenha investido, né, um trabalho para isso, eu tenha batalhado muito para chegar até aí, né? Mas eu consegui. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu estava tão feliz, vendo tantas coisas bonitas, vivendo um momento especial para mim, e eu ver aquelas criancinhas tristes. Então, eu gostaria que isso não ocorresse mais, que não houvesse essa diferença social, sabe? Essa separação. Isso que eu gostaria de ver. Porque eu vi crianças também de escolas particulares lá, né? Você vê que são crianças que vão ter um futuro melhor, e aquelas outras ali já têm uma perspectiva de vida tão boa, vamos dizer assim. Então, eu gostaria que não tivesse essa diferença social.
Acho que foi o que mais entendi. chocou. Tá, obrigado para seu feedback também, porque Obrigada. quando coisa está ruim também, então pode ser, quem sabe que alguém, ministro, veja o vídeo, então queria fazer essa mudança também no futuro. É Sim, por isso que eu queria sim, saber uma coisa que você queria mudar também na Índia. Tá, então, sim. Drica, muito obrigado para você que você chegou no meu canal, então compartilhou sua experiência, tá? Então, Obrigada. agradeço você, que espero que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que pensam sobre comida, sobre trânsito, então, sobre a viagem da Índia, que é muito Sobre difícil, segurança. sobre segurança também, que a pessoa Sim, fala. Então, espero que esse vídeo ajude, porque quando eu falo é uma coisa outra, que pode ser, a pessoa pensa que ele é indiano, vai falar coisa boa sobre o país. Mas quando sim, uma brasileira viajou, então está falando, é uma coisa diferente, tá? com Então, muito certeza. obrigado. Então, eu vou dizer para meus seguidores que bem-vindo no meu canal, então inscreve o canal, então compartilhe esse vídeo com brasileiros que querem visitar na Índia, que eles não ficam com medo também. Muito obrigado, fica com Deus, então. Seu amigo Obrigada. indiano, vou voltar de novo. Tchau, tchau. Namastê. Tchau, tchau. Obrigado, Dani. Namastê. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.